Beleza, meus irmãos, voltando aqui para o nosso último bloco, para a gente fechar nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Na página 553, nós estaremos trabalhando agora sobre uma questão bem interessante, que é a questão da quinosis. Uma discussão teológica bem interessante. Aqui no caso, teria Jesus desistido de algum atributo enquanto estava na Terra? A teoria da quinosis. O que seria isso, irmãos? Quando Paulo escreve lá em Filipenses 2, do 5 ao 7, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essa palavra se esvaziou, que no grego é uma palavra que é kenosis, que significa esvaziar-se, ou esvaziar, ou esvaziou-se. Alguns vão defender, e isso é um pouco mais recente, um teólogo na Alemanha, em 1860, 1880, começou, assim como também na Inglaterra, começaram a ter essa chamada teoria da gnose, que é que Jesus, ele literalmente se esvazia. Resumindo, o que o autor está querendo dizer aqui? Que essa discussão, ela pode parecer num primeiro momento inteligente, mas ela tem ali características ruins. Por quê? Porque ou ela vai anular a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus. O que seria, então, esse esvaziar-se? É bem simples, para a gente entender de forma bem objetiva. Ele se esvazia não porque ele perde. Ele se esvazia porque ele não usa daquele atributo divino por causa que ele está na condição humana, para poder cumprir com todo o critério de Deus, levando a morte substitutiva no nosso lugar. Ou seja, o que o autor quer dizer é que quem se esvazia não possui depois. Ou seja, o que o Gruden vai refutar essa teoria é quem se esvazia totalmente, depois não possui nada. Isso não aconteceu. E quem deixa a condição de, pode usufruir quando bem entender. Então, o esvaziamento aqui de Paulo em Filipenses é esse esvaziamento dando essa ideia que ele deixa a condição de. Deixa eu só concluir na linha de raciocínio, Júnior. Ele deixa a condição de, mas se ele quisesse, ele usufruía. Por exemplo, como a gente acabou de fazer vários apontamentos no bloco anterior, mostrando sobre Jesus divino. Então, ou seja, se ele quisesse, ele usufruía. No entanto, como a obra redentiva dele, como homem, precisava ser cumprida, ele precisava romper o pecado como homem, não como Deus. Como Deus, ele romperia o pecado. Mas como homem, ele precisava lutar contra o pecado, como deveria Adão e Eva ter lutado e vencido. Pode ver que nós pecamos não porque não queremos. O pecado é uma escolha. Assim como pecar e não pecar são escolhas, amar é uma escolha. Nós geralmente atribuímos que é algo sentimental, é algo místico, é um toque, que se Deus tocar em mim, eu não peco. Não. O poder de Deus está sobre nós. Mas são as nossas volições, são as nossas inclinações. Então, Jesus precisava vencer o pecado como homem. Então, quando ele se esvazia, não é porque ele perde, porque quem perde não tem mais. Mas no caso aqui, ele deixa a condição de. Para quê? Se ele quisesse, ele usufruiria. Então, essa teoria da quinose, o autor aqui vai refutar, e é muito legal os argumentos, e a gente compreende plenamente que ela acaba, de uma forma ou de outra, negando a divindade de Jesus
e o tornando menor do que Deus. Então ele passa a ser um profeta a mais na história. Isso não é verdade, tá bom? Tudo bem até aí? Júnior, você ia fazer o apontamento? Eu entendo aí que ele deixar de usar as prerrogativas. Exatamente. Porque, por exemplo, eu posso ser um rei, ter tudo e falar, não, eu não vou usar das minhas prerrogativas. Eu tenho, mas não vou usar. E aí está relacionado também à humildade. Humildade. Pode ver que o texto fala exatamente que ele se esvazia porque ele se torna servo e humilde, para dar o exemplo. Claro. E Deus o exalta. Maravilha, Júnior, é isso aí, prerrogativa. Gostei do seu apontamento. É um rei que poderia dar cartada, mas ele fala, não, eu vou participar. Quer ver um exemplo disso, Júnior, que você colocou bem? Quando Neemias vai reconstruir as muralhas. Ele tinha prerrogativa de governador, mas ele vive como um judeu a mais. Por que ele se torna célebre? Porque ele era governador? Não, porque ele foi um ser humano incomparável. Ele tirava da parte dele, da parte que era destinada aos governadores, para comer junto com todos. Ou seja, ele comia com todos os demais. Comum. Por essa razão, ele pegou uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra e juntos construíram a muralha. Foi um milagre ou não foi? Mas, pastor, foi um milagre que em 40 e poucos dias eles ergueram? Claro que foi. Mas eles não trabalharam? Trabalharam. E quem disse que quando a gente trabalha, a gente não está vivendo um milagre? Eu estou, por exemplo, vivendo o meu milagre. Porque eu estar dando aula para vocês é fruto de um milagre. Um pecador como eu, ser separado para, em primeiro lugar, ser cristão, e depois Deus me separa para ser pastor e ainda professor, isso é milagre. Agora, eu trabalho, mas isso é um milagre. Para mim, isso é um milagre. Vocês não sabem da alegria que me vem de poder ensinar a palavra dele, porque eu não sou merecedor disso. Eu era alguém que adorava ídolos, vivia no pecado e até hoje sou limitado, e quando olho para dentro de mim, falo, Senhor, como eu sou pequeno, o que é isso? É um milagre. E a gente só trabalha dizendo, Senhor, eis aqui o teu servo para abençoar outros. Então, o milagre não deixa de existir quando a gente também se posiciona de forma humana. A vida é um milagre em si. Contemplar Deus é um milagre, né? Então, a teoria do Gnose, ele explica muito bem aqui. Tá bom até aí, meus irmãos? Tranquilo? Joia? E agora, irmãos, a gente vai então aqui para o slide para a gente concluir nossa aula. Olha só que interessante. Então, vamos ler aqui só os apontamentos do slide, né? Rapidamente. Aqui, nós estávamos aqui. A doutrina de Cristo, perguntas normativas. Por que é necessária a divindade de Jesus? Primeiro, só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que creem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Segundo, a salvação vem do Senhor. Jonas 2,9. A salvação vem de Deus. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo poderia. Deixa eu fazer um apontamento aqui. Meus irmãos, nós pregamos o Evangelho. Nós não somos o Evangelho. Nós somos proclamadores da verdade. Nós não somos a verdade. Não se envaideça quando Deus te usar como instrumento dele. Instrumentos Deus usa. Ele usou no passado quem ele quis. E, inclusive, ele usou uma mula. Então, não se vanglorie de ser usado. Se alegre de ser aprovado. Porque muitos, quando são usados, se perdem nessa vaidade. E ser usado é uma bênção, mas ser aprovado é incomparável. E toda obra de Deus é Deus fazendo, usando os seus instrumentos como Ele quer. Nós somos uma caneta nas mãos do Supremo Escritor. Quando Ele escreve um poema lindo por meio da nossa vida, glorifique a Ele, porque a salvação, como a operosidade, vem de Deus e não de nós. Amém, meus irmãos? Continuando, por que é necessária a divindade de Jesus 3? Só alguém que fosse verdadeiramente pleno Deus poderia ser mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. João 14,9. Foi Deus quem revela Jesus, e nós só o compreendemos por causa dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí?
Tranquilo? Sim. E agora, para a gente concluir, esses debates aqui vão surgir na história da igreja, ou seja, concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. Ou seja, depois de alguns séculos, aconteceram problemas sobre a natureza de Jesus. O primeiro deles é o apolinarismo, que nasce por volta do século IV, 361, depois de Cristo. No livro está antes de Cristo, mas é depois de Cristo, tá, irmãos? Corrijam aí. É a ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. E que a mente e o espírito de Cristo provinha da natureza divina do Filho de Deus. E aqui tem uma figura no livro, né, que separa o corpo humano e a natureza divina. Então, essa ideia é uma ideia herética. E o nosso querido irmão Gruden vai mostrar como essa questão ela é perigosa e como isso foi problemático na igreja. Pode ver que o apolinarismo foi rejeitado por alguns concílios eclesiásticos desde o concílio de Alexandria, em 362 depois de Cristo, até o concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Ou seja, o apolinarismo entrou e aí houve os concílios para rebater essa ideia. Tá bom até aí? Tudo bem? Logo na sequência vem o nestorianismo, que também fazia uma outra salada. É a doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Aí tem um quadro aqui que mostra um retângulo, e aí a pessoa humana e a pessoa divina. Perceba que, diferente do apolinarismo, que havia uma separação, a ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. É um corpo humano, mas a mente e o espírito é divino. E que a mente e o espírito de Cristo provinha da natureza divina do Filho de Deus. Ou seja, deixa eu fazer um apontamento aqui bem importante, irmãos. Percebam que, quando tratamos de Jesus encarnado, que é 100% Deus e 100% homem, nós estamos também pincelando um pouco naquilo que trabalhamos no módulo anterior sobre a Trindade. Ou seja, é complexo, irmão. Como vamos falar do eterno sendo finitos? Nós precisamos acreditar no eterno que a revelação nos deixou e seguir os passos dos apóstolos e da igreja primitiva, na mesma essência. Mas se a gente ficar arrazoando o que deve ser e afirmando o que as escrituras não afirmam, a gente vai cair ou no apolinarismo, ou no nestorianismo, ou ainda nesses outros ismos aqui. Olha só, o monofisismo, ou eutiquianismo, tá bom? Que é a ideia de que Cristo possuía só uma natureza, ou seja, era a natureza humana, a natureza divina, e aí cria um novo ser. Percebam que essas três ideias, ou elas vão anular a divindade, ou vão anular, de fato, a humanidade. E é para solucionar essas controvérsias, vem o quê? A definição de Calcedônia, em 451, ou seja, 100 anos depois, meus irmãos. E aqui está a definição de Calcedônia, que ela é muito interessante. Inclusive, no livro-texto, vocês vão ver, na página 459, que tem uma nota de rodapé. E é muito interessante. Essa nota de rodapé é o número 34. E o que seria essa nota de rodapé? Essa nota de rodapé está mostrando o seguinte, que essas ideias erradas, elas ainda acharam morada em algumas igrejas cristãs. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Etíope, a Igreja Ortodoxa Copta no Egito e a Igreja Jacobina na Síria. Essas ideias, que é a ideia do monofismo, eles ainda hoje acreditam nisso. Olha só, como uma heresia entra e quando não é refutado, porque o que aconteceu aqui quase 100 anos depois? A igreja sentou, reuniu e chegaram a essa máxima dizendo, não, Jesus é 100% Deus,
é 100% homem, como é ensinado pelos apóstolos, nascido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria, e assim como Jesus é o Verbo de Deus, o Logos, que foi registrado pelos apóstolos, e os apóstolos deixaram nas Escrituras, dessa forma nós precisamos crer e ponto final. Essa é a síntese da definição aqui da controvérsia por causa da pessoa de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Interessante. Então, aí vocês... E aí, por exemplo, olha assim, a cristologia de Calcedônia é essa hipostasis, né? É a natureza humana sem pecado e a natureza plenamente divina. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Jesus era isso, era uma natureza humana que não pecou, era 100% homem, no meio de uma natureza divina. Por isso que ele é uma natureza, não anula a outra. Pastor, mas eu não entendo isso. Tudo bem, você pode não entender. Como eu não entendo a Trindade, mas eu creio na revelação. Então, sobre o resumo da divindade e humanidade de Cristo. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também se tornou o que não era antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Wayne Grudem. Tá bom, meus irmãos? E aí a gente vê essa obra perfeita da natureza divina para a natureza humana, dignidade para ser cultuada, incapacidade de pecar. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada, incapacidade de pecar. E ainda que na natureza humana, para a natureza divina, a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte, por isso que ele se tornou humano, e a natureza humana de Jesus lhe deu a capacidade de ser o nosso sacrifício substitutivo. Tá bom, meus irmãos? E assim concluímos. Eu queria ter gastado um pouco mais de tempo nesses debates para esclarecer as dúvidas de vocês, mas eu vou deixar aqui como trabalho extra. De que forma? Leiam, releiam e qualquer dúvida me procurem no particular. Tá bom? Porque vocês vão ver que os assuntos são bem explicados pelo Grudem e aí eles vão mostrar. E aqui, para eu concluir a nossa aula, irmãos, o que é teologia sistemática? É dar uma resposta nos seus dias a uma heresia que surge. Porque o que foram essas más compreensões? O apolinarismo, assim como também o nestorianismo, assim como o monofisismo ou eutiquianismo. O que foram? Ideias que foram surgindo sobre a pessoa de Jesus, ou que anulava a divindade, ou que anulava a humanidade, ou que criava uma nova pessoa. Então, percebam que a igreja, o que é teologia sistemática? Você resgata a teologia bíblica, mostra onde estão os erros e dá uma resposta na história. Foi aí onde surge essa controvérsia da definição de Calcedônia. O que é teologia sistemática? É retomar a base bíblica daquele ensino no novo contexto, refutando as ideias erradas para que a gente não fique doente. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Sim. Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Fechado? Fechado. E semana que vem, a expiação. Vai ser uma delícia. Interpretação, né? Hã? Eles fizeram uma interpretação nesse concílio aí, né? E rebateu as heresias. Exatamente, Júnior. Mas você vê, Júnior, como é sutil, porque o que acontece? É aquilo lá, Júnior. Muitas vezes a gente começa a viver os nossos momentos e sabe aquela ideia? Olha, eu estou vendo isso, eu estou enxergando aquilo. E aí ninguém me corrige, ou quando me corrige eu não aceito. E aquilo que num primeiro momento pode até ser uma ideia boa, ela vai se desdobrando numa heresia. Chega a um ponto na igreja, né? que vai deixando a igreja doente. Porque, irmãos, vamos lá. Vamos explicar o Espírito Santo. Dá para explicar? Não. Cremos nele. Dá para explicar a Trindade? Não dá. Cremos. Dá para explicar Jesus? Não. Cremos. Ele era 100% homem? Sim. 100% Deus? Sim.
que a Bíblia mostra? É o que nós cremos. Simples assim. Fechado, meus irmãos? Ok. Deus abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, até quinta, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Que o Eterno fique conosco. Amém. Amém. Boa Deus noite a todos, abençoe. irmão. Boa Deus noite, abençoe. meus irmãos. Abraço, bom descanso. Graças a Bom Deus. descanso.